Fala aí galera, eu sou o T e se você está com fome de boas cartas, talvez você tenha vindo no lugar certo. Só talvez também, né? E sim, meus amigos, eu tô aqui para poder falar um pouquinho sobre as novas cartas que foram anunciadas aí para os novos decks da última coleção que chegou pra gente em Wild Survivals, que é a coleção em que vem os Vanquish Souls, os Transcendrakes, né, Xenos, não sei lá qual é o nome daquela porra, e também os Novels. Pois é, os Novels já tem vídeo aqui no canal onde eu falei com o Ritual Master sobre, que você pode acompanhar nesse podcastzinho aqui em cima, ficou maneiríssimo. Inclusive lá a gente conjectura um pouco, né, o Ritual Master, que é conhecedor do deck, da mecânica de ritual, falando sobre mais ou menos o que o deck precisava. A gente tava conjecturando em cima disso. E aí a Konami foi lá e, visto que tá vindo uma coleção nova, né, uma main collection nova pra lançar lá no OCG, em julho, se eu não me engano, que é a Argov, né, Age of Overlord, essa nova main collection. E aí os caras já meteram lá, bum, novo suporte para esses decks que chegaram em Wild Survivals pra gente, por exemplo, né? E dentre eles, suportes para Novels. Então a gente vai acompanhar esse suporte porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui estamos com as cartinhas, né? Primeiro é importante que você saiba do que se trata os Novels, né? Esse deck de ritual. Já indiquei aqui em cima o vídeo que você pode me ouvir falando com o Ritual Master sobre esse deck. Em linhas gerais, o deck basicamente consiste em você tem os teus monstrinhos de ritual, né? Ele tem uma escadinha dos níveis, então você tem o ritualzinho de nível 1, de nível 2, 3, 4, 5, 6 e o Hungry Burger, que é o nível 7. E a ideia é que você vai colocar o primeiro ritual no campo. Se monstros ali no campo sofrem alvo por efeito ou são targetados para um ataque, você dá o efeito do ritualzinho, tributa ele mesmo e um monstro no campo em posição de ataque, esse monstro pode ser o monstro do oponente, e aí você pode invocar um outro Novels do deck que tenha 1 ou 2 níveis acima, depende de qual ritual que está ativando o efeito, né? Então é mais ou menos essa gimmickzinha do deck, né? As spells de ritual não fazem nada demais, salvo uma vez ou outra ela te dá um plusinho, mas não é absolutamente nada demais. Tem um campo que é bem interessante, né, que você ativa, pega uma carta do deck, né, uma Recipe, eu não sei falar isso, mas é que é ou uma carta de ritual, enfim, são as spell e traps, né, basicamente, que você pode buscar do deck pra tua mão. Tem o efeito de mostrar um ritual na mão, voltar pro deck, comprar uma carta, né, a gente fez, volta 2 do cemitério e compra uma carta. Basicamente, essa é a gimmick do deck e tem uma counter trap que você busca, né. Enfim, a ideia é essa, cara. Desses monstros, tem um que é muito bom, que é o mais proativo dele, que é o nível 5, que ele não precisa que alguém dê alvo, né? O efeito dele é só quick mesmo, ele pode tributar ali pra poder fazer o summon de outro do deck. E quando ele é invocado, ele pega qualquer carta do arquétipo, né? Basicamente, as spell traps, e você pega counter, se eu não me engano. É uma parada dessa. Enfim, e aí o último estágio, aí você tem que invocar um outro do deck, né? Esse que você invoca do deck é o Bear Grylls, eu acho o nome dele, que é o bichinho nível 6. E aí ele entra dando Dark Huller no oponente, né? E ele tem uma parada lá de poder invocar o Hungry Burger também, né? Que ele pode tributar Quick, um bicho do oponente, pra poder fazer uma parada. Enfim, é mais ou menos essa a estratégia do deck, né? Mano, o cabelo aqui tá bem, graças a Deus, hein? Puta que pariu, olha isso. Bom, enfim, e aí baseado nisso a gente vai tentar, a gente já consegue ver as deficiências que o deck tem, né? Principalmente o que? Os monstros precisam ser alvos de efeito ou targetados pra ataque. Nenhuma carta do deck faz isso direito. Tá ligado? Tem uma trap que faz isso, mas é uma trap, então você não pode usar ela T0. As spells de ritual não fazem isso, não tem uma spell contínua que faça isso, o campo não faz isso, nada faz. Então, além da dinâmica ruim que o ritual tem, que é a dificuldade de você colocar o primeiro ritual no campo, visto que esse deck é todo de ritual e tudo gira em torno disso, uma vez que você coloca ele lá, você ainda tem esse problema, que é um deck totalmente reativo, e você precisa de alguma forma de fazer com que os teus monstros ativem o efeito, que você mesmo ativa o efeito dos teus monstros, dando alvo neles pra fazer qualquer coisa. Essa é a principal deficiência. E aí aqui entra os novos suportes, né? A começar por essa menininha, que é uma menina Pendulum, para um deck de ritual. Qual é a função? Porque ela é pêndulo, eu não sei. Talvez porque eles não queriam que fosse uma spell. Eles colocaram um pêndulo. Na verdade faz sentido. A dinâmica dela é bem boa pro deck. O efeito de pêndulo é o seguinte, ela é uma escala 8 de nível 1, 700 de ataque e 1700 de defesa. Se você controla um monstro ritual, você pode escolher um monstro no campo como custo. Special Summon essa carta e mude a posição de batalha do alvo. Opa, é isso mesmo? Sim. Agora nós temos Novels aqui que consegue dar alvo nos teus próprios bichos. Mano, é tão simples. Era tão simples. Por que não tinha uma carta dessa? Mas agora tem.
Na verdade ainda não tem, né? Porque ainda não foi lançado, mas vai ser lançado. E quando for lançado, vai ter. É só isso. Dar alvo em um monstro no campo e aí fazer qualquer efeito idiota, como mudar a posição de batalha dele. E é isso que essa carta faz. Então, essa carta é um suporte maravilhosamente bom. Incrível. Muito bom. Só isso. E ela se invoca pro campo. Ok. E aí o bicho... Deixa eu ver. Ela se invoca do campo e aí você muda a posição de batalha. Isso. Isso triga os Novels, contanto que ele tem um bicho do lado para poder fazer a ação, né? Um bicho em posição de ataque, no segundo. O cara tem um monstro em posição de ataque, você come o monstro dele e tal. Enfim. Ponto. Era o que precisava, é isso que tem. Mas ela tem mais efeitos. Se fosse só isso já era bom, mas ela tem mais efeitos. Se essa carta é normal ou special invocada, você pode ativar um desses efeitos. Você vai adicionar um ritual monstro ou uma receita carta do deck pra tua mão. Mano, puta que pariu. Essa carta é insana. Insana. E eu nem li os outros efeitos ainda. Você pode ativar um dos efeitos abaixo. Simplesmente você adiciona qualquer um nível 1 ritual, perdão. Um ritual de nível 1, que é o deck tem um ritual de nível 1, né? E você pega ele pra mão ou uma receita qualquer, podendo ser inclusive a Counter Trap, ou campo, ou qualquer porra. Então, você tem que queimar a jogada, né? Infelizmente. Isso aqui corrige a deficiência do arquétipo. A gente ainda tem a deficiência de ritual, a deficiência da mecânica. E essa deficiência da mecânica, infelizmente, não tem muito como a gente trabalhar em cima disso, né? Infelizmente, é assim que é e valeu. Então, ainda é dificultoso um pouco colocar o primeiro ritual no campo. Você precisa queimar uma quantidade de recursos para poder colocar o primeiro ritual no campo, que sim, dá vantagem, faz alguma coisa, e aí você coloca essa menina, dá alvo no bicho do cara e tem que ter outro bicho no campo, tá ligado? Tem que ter outro bicho no campo pra você poder tributar e tal. Mas uma vez que ela se invoca, a vantagem é grande, porque aí você invoca ela e ela já pega uma outra carta pra repor e tal. Então isso é bem interessante. E você triga o teu bicho no teu próprio turno. Enfim, continuando. Você pode ativar esse primeiro efeito de adicionar qualquer bicho ou bana qualquer número de receitas, cartas no teu cemitério e se fizer, Special Summon um Novels ritual da tua mão com um nível igual à quantidade de cartas banidas. Ela burla o Gishki-Shoukan. Ela burla o Ritual Summon. Porra, isso é bom pra caramba, né? Então você pode ativar qualquer um desses dois efeitos. Ou você adiciona um ritual ou uma receita do deck pra tua mão, ou você bane receitas no deck. Esse efeito lá pro mid, pro late game deve ser muito bom. E os Novels tendem a levar pra lá, né? Porque a ideia é que você deixe teus bichos lá e bugue os monstros do oponente, né? De, tipo, não poder fazer nada com ele. Porque se bater, triga. Se dá alvo, triga. Tal. Enfim, e come o bicho dele, né? Enfim, então esses efeitos são muito bons. O segundo, se essa carta no campo é tributada e aí mandada pro extra deck face up, como todo pêndulo, né? Se os pêndulos estão no campo e eles iriam pro cemitério, eles vão pro extra deck ao invés disso, né? Então, se ela tá no campo e ela é tributada, especificamente tributada, tá? Tributada. E mandada pro extra deck, aí você coloca ela na Pendulum Zone pra fazer de novo no próximo turno, caso você ainda não tenha feito esse efeito. Pode ser que tenha situação, porque ela adiciona o nível 1 ritual uma receita, né? Então você pode invocar ela por normal summon, pegar o campo, ativar o campo, pegar uma carta, e de repente você já tem um ritual, mas você não consegue colocar o ritual primeiro. Então ela pode pegar a peça que falta para você colocar o ritual. E se isso acontecer, o normal summon dela é muito bem-vindo. Normal summon dela, efeito, pega o campo, ativa o campo, pega uma carta, conecta com o ritual que você tem. De repente você tributa ela do campo para poder invocar o nível 1. O nível 1 entra escavando 5 cartas e ela triga no extra deck e vem pra escala. Nisso, se tiver outro bicho no campo, ou se você tiver indo segundo, você dá o efeito dela para poder mudar a posição de ataque do bicho e aí você invoca ela. Então, tipo assim, geralmente a gente vai pensar na opção de usar o efeito dela, primeiro colocando na escala, dando efeito, mudando a posição de batalha de um bicho, de um ritual que você controla e invocando ela. E quando ela se invoca, ela busca uma carta. E aí depois, quando você tributa, ela volta pra escala pra você usar esse efeito depois. Mas pode ser feito o caminho contrário, tá ligado? Você pode dar normal summon dela, dar efeito, buscar uma carta, tributar ela pro ritual summon, e ela já é o tributo. E aí ela vai pra escala pra dar alvo no bicho que você invocou, onde ela foi o tributo. Essa carta faz tudo. Ela é muito boa, muito bem pensada. A Konami mandou bem nesse suporte de Novels aqui, tá? Que coitado dos Novels, mano. Pelo amor de Deus. Coitado do Ritual Master e coitado pra quem gosta disso aqui, viu? Coitado pra mim também, né? Porque puta que pariu. Enfim, carta excelente e uma mina gostosa. É isso. A outra aqui, essa Spell Quick. Essa menina aqui, se eu não me engano, ela é um monstro pêndulo, né? Ela é um monstro pêndulo de fusão. O efeito é o seguinte. Special Summon um Novels Pêndulo Monstro e um Paticiel Pêndulo Monstro da tua mão, deck e ou extra deck. Um em cada campo. Além disso, você não pode usar monstros como material para Fusion, Synchro, Exceed ou Link Summon por desse turno, exceto Novels e Paticiel Monsters. Tá, então essa menina aqui é um pêndulo fusão, tá? Que existe, já existe. É um pêndulo fusão.
É um pêndulo fusão? Deixa eu pesquisar isso aqui. Paticel, meu Deus do céu. Eu não sei se é assim que escreve. Saiu todo cagado. Essa menina aqui, ó. Tá, ok. Não sei se dá dando pra ver. Essa vagabunda aqui, ok. Inclusive é ela que tá aqui na arte da carta, né? Tá, basicamente, você vai invocar um novel pêndulo monstro, tá. Então essa spell, ela serve especificamente pra essa carta nova, né? Você vai fazer Special Summon de um novel pêndulo. Porque eu tava até pensando em poder usar o One for One, tá ligado? Porque o One for One de repente acha que aquela menina do deck é uma cópia a mais dela. Mas você pode fazer isso aqui e invocar a menina pêndulo do deck e invocar esse bicho pro lado do oponente, o pêndulo. Por quê? Porque você invoca esse pêndulo no campo do oponente em ataque, certo? Nisso, a menina ritual, a pêndulo que você invocou pro teu campo, trigger efeito, busca uma carta, e aí você vai fazer aquilo que eu disse, né? O caminho reverso. Ela entra, pega o campo, ativa o campo, pega o bichinho nível 1. Se você já tiver spell de ritual, por exemplo. Não, ela faz o contrário, né? Você já tem spell já tem o ritual, você pega a spell. Aí você ativa a spell, tributa a pêndulo do campo, invoca o ritual nível 1 da tua mão. Se você estiver usando a spell do peixe, eu acho, aí você até faz um plus, né? Mas enfim. Aí o menino entra, escava 5 cartas, a menina triga na escala e vem pra pêndulo zone. Nisso, você vai dar efeito da menina na escala, dá alvo no teu ritual, e ele vai ter um monstro no lado do campo do oponente pra poder comer. No T0 sem o oponente ter jogado. Então você dá um monstro pra ele, semelhante a que o Plunder Patrol faz, tá ligado? O pêndulo 5 do Plunder Patrol serve pra isso. Pra você colocar um monstro do lado do oponente pra que você possa usufruir disso para o deck de Plunder, sem que o oponente precise necessariamente jogar, porque você é muito dependente dos atributos que o oponente tem no lado do campo dele, ou no cemitério. E aí o pêndulo 5, né, o Jordi é o Ninho, serve para poder contornar isso. Essa carta é o Jordi desse deck. Ela dá um monstro pro oponente. Então quando você dá o efeito da mina pêndulo para dar alvo em um bicho teu, garantidamente com essa spell, o oponente vai ter um monstro mesmo indo T0. E aí você come o monstro dele, tá ligado? Então isso é bem interessante. Além disso, durante sua main phase, você pode banir essa carta do teu cemitério e escolher um face-up monstro no campo. Ele ganha 200 de ataque para cada receita no teu cemitério. Mais uma carta que dá alvo. Então pronto, cara. Assim, não é muito o que precisa, tá ligado? Pra esse deck. Quer dizer, precisa de muita coisa, né? Pra ele ser bom realmente. Mas essas cartas aqui são boas. São bem boas. Esse efeito de poder invocar o pêndulozinho e dar um monstro do oponente, um monstro inútil e irrelevante, é interessantíssimo, interessantíssimo mesmo. E ela se baniu do cemitério pra poder dar alvo, mano. Eu não sei o quão desesperado é pra você poder precisar dar, por exemplo, um Foolish Goods nessa carta. Mas talvez usasse, tá ligado? Dependendo se precisasse, pô, usava. Foolish Goods para jogar isso aqui só pra banir e dar alvo no teu bicho, tá ligado? Tipo, foda-se. E você pode somente usar um. Você pode somente usar o primeiro e segundo efeito. Uma vez cada. É isso, né? Each. Once per turn. Cada. Você pode usar os dois no mesmo turno, aparentemente. Simplesmente poggers. Esses suportes são muito bons pro deck, tá? Então tá aí. Uma sobrevida, uma luz no fim do túnel. E é basicamente isso. Valeu, falou, meus amigos. E até mais.